21ª questão. Na atualidade, é pacífico que a produção do conhecimento na área das ciências humanas e sociais não elimina a imbricação entre técnicas quantitativas e qualitativas, e que o valor dos estudos não se mede pela dimensão de uma ou outra abordagem, mas pela concepção que determina a orientação dos resultados e os vínculos estabelecidos com os sujeitos e os problemas investigados, né? Nós temos basicamente aqui, pessoal, um trecho, né, que se aproxima muito dessa abordagem qualitativa, né? Essa aproximação do sujeito com o objeto que está sendo investigado, né? Pois bem, para a gente não se estender muito, né? No trecho em questão, Marcos Zanetti faz uma exposição acerca de duas técnicas de pesquisa e sua importância para a produção do conhecimento. Assinale a alternativa que se aproxima da reflexão do autor. Então, nós temos aqui a referência às técnicas quantitativas e qualitativas, né? Só relembrando que as técnicas quantitativas, né, elas têm aqui uma origem das ciências exatas, nas ciências naturais, e no começo das pesquisas na área educacional, né, foram utilizadas essas técnicas. Então nós temos aqui uma espécie de transposição, né? Técnicas utilizadas nas ciências exatas passaram a ser utilizadas nas ciências humanas e sociais, né? Até chegar a um ponto que verificou-se que de fato essas técnicas, né, limitavam bastante a investigação deste objeto de estudos. Daí a ida, né, para essa abordagem mais qualitativa, né? Então, a abordagem qualitativa ela surge justamente por conta da limitação que as técnicas quantitativas impunham, né, para as pesquisas no âmbito educacional ou em qualquer outro âmbito que analise um objeto de estudos tão complexo como é, no caso, né, o objeto educação, né? Pois bem, então vamos lá. Opção A. A pesquisa quantitativa não tem capacidade de gerar resultados para embasar estudos qualitativos, uma vez que não se preocupa com a organização de dados e produção de estatísticas. Pessoal, olha, está muito fácil nessa opção. Obviamente está falsa, né? Porque a pesquisa quantitativa, a gente viu isso muitas vezes, né? Ela se refere justamente à organização de dados e produção de estatísticas. Ok? Então, a opção está falsa porque traz aqui uma característica da pesquisa quantitativa como se não fosse dela, tá bom? Então, a opção A está falsa. Opção B. Independentemente das características dos sujeitos da pesquisa, o método qualitativo, na maioria das vezes, tem mais valor para as pesquisas em ciências humanas e sociais, especialmente nos estudos na área de teoria e metodologia. Essa opção está falsa, pessoal, porque não é independentemente das características dos sujeitos da pesquisa. Vejam que no próprio trecho que a questão nos traz, né, nós temos a importância desse vínculo estabelecido entre os sujeitos, né, entre aquele que está investigando e quem está sendo investigado. Então, esse vínculo é muito importante, né, para essa pesquisa, e ela pode, de fato, nortear, né, as técnicas que vão ser utilizadas, vão nortear a própria orientação dos resultados, né? Então, eu não posso deixar de lado as características dos sujeitos da pesquisa. Então, é dependendo das características dos sujeitos, ok? Não é independentemente. Então, essa opção B está falsa. Opção C, a definição do método deve levar em conta as necessidades da pesquisa, ok? E os objetos envolvidos, né, os sujeitos envolvidos, ok? Primando sempre pelo rigor teórico-metodológico, exatamente, né? Está correta essa opção. E eu lembro muito bem que bate muito nessa tecla, né? Pregar o rigor teórico-metodológico não quer dizer adotar uma perspectiva positivista, né? Rigorosamente positivista, porque nós vimos que o positivismo traz essa abordagem que distancia o pesquisador do objeto que está sendo investigado, né? Então nós temos aqui um viés meio neutro, né? Uma perspectiva neutra,
É como se o observador ele observasse de forma neutra, sem considerar as suas crenças, as suas representações. É como se nada disso influenciasse na pesquisa, né? Esse pesquisador é neutro, realiza uma pesquisa objetiva, distante do objeto que está sendo investigado, né? O conhecimento produzido é produzido numa perspectiva estática, né? Como se não houvesse essas mudanças dentro do próprio âmbito do conhecimento. Enfim, né? Nós vamos ter o positivismo como sendo uma linha da pesquisa científica, né, que se contrapõe ao próprio marxismo. Na verdade, é o contrário, o marxismo se contrapõe ao positivismo. Né? Marx foi um grande crítico do positivismo. E você falar que tem um rigor teórico-metodológico, isso não quer dizer que você esteja sendo positivista, ok? É justamente por ter essa abordagem qualitativa, né, você está examinando um objeto complexo, é que é necessário ter esse rigor teórico metodológico, ok? Durante um bom tempo havia esse preconceito em relação às abordagens qualitativas, né? De que essas abordagens que traziam a aproximação do pesquisador com o objeto que está sendo pesquisado, né? Essas abordagens não seriam científicas, né? Seriam abordagens falhas, né? Estariam permeadas de crenças, logo os resultados não seriam resultados fiéis, né? Mas isso já foi ultrapassado, né? Esse pensamento já foi ultrapassado. Então a opção C está correta, né? A opção D, os métodos qualitativos não têm capacidade de evidenciar as diferenças sociais e culturais, já está falso, né? Tem sim capacidade de evidenciar essas diferenças, né? Especialmente no atual cenário de intensa globalização e hegemonia do capital, né? Na verdade, diante desse atual cenário de globalização e hegemonia do capital, né? Um cenário bastante complexo, né? Surge aqui a necessidade de perspectivas interdisciplinares, né? Objetos complexos que envolvem aí fatores sociais, culturais, políticos, né? Para se examinar o mesmo objeto de estudos. Logo, a abordagem aqui deve primar pela abordagem qualitativa, né? Pelo método qualitativo, justamente porque ele traz essa perspectiva mais interdisciplinar, né? Nós temos aí globalização e hegemonia do capital são fatores que envolvem aqui uma multiplicidade de fenômenos, né? Sociais, políticos, econômicos, né? Então, na verdade, os métodos qualitativos têm sim capacidade, não só têm, né? Como devem ser utilizados, né? No estudo de objetos como esse, né? Agora, lembrando, pessoal, a utilização de métodos qualitativos não exclui a utilização de métodos quantitativos, né? É perfeitamente possível, e isso é normal que ocorra em uma pesquisa, né? A utilização de ambos os métodos, né? Métodos qualitativos e métodos quantitativos, né? Até porque se a gente for levar ao pé da letra, até mesmo o método quantitativo, né? Quando você faz a coleta de dados, é necessário você interpretar esses dados, né? Ver o que está por trás desses dados. Então, querendo ou não, nós temos aí um aspecto da subjetividade, né, que entra justamente na interpretação dos dados que foram produzidos, né? Então, o que vai definir aí se abordagem é qualitativa ou não, né, vai ser a forma com que você vai lidar com os dados produzidos, né? Pois bem, então, só para fechar, né, é possível a gente ter a presença simultânea de métodos qualitativos e métodos quantitativos na mesma pesquisa, né? Isso ocorre bastante, né? Um não exclui o outro, então a gente não deve viver os dois de forma dicotômica, né? Um excluindo o outro. De qualquer forma, a opção correta da 21ª é a opção C de casa. 22ª questão. No texto, a pedagogização do conhecimento, estudos sobre recontextualização, Basil-Bernstein afirma que a lógica social da competência revela. Primeira afirmativa. O anúncio de uma democracia universal,
da aquisição, isto é, todos os sujeitos são intrinsecamente competentes e todos possuem procedimentos em comum, né? Está correto, né? Isso diz respeito exatamente a essa lógica social da competência, né? Nós vimos bastante isso, né? Essa lógica é social porque todos compartilham dessa competência, né? Há um aspecto democrático aqui, né? Um não vai ter mais do que o outro, ou um vai ter e o outro não vai ter, não. Todos têm a competência. Até porque adota-se aqui uma perspectiva biológica, né? Se nós nascemos com a competência, logo todos nós temos a competência. Daí a questão democrática, né? Porque todos nós nascemos com ela. Daí a lógica social. Então, a aquisição, quando se fala em aquisição, nós temos essa democracia universal, né? Todos têm, né? Todos são intrinsecamente competentes, né? Como se fosse algo inato, né? É intrínseco, né? E todos possuem procedimentos em comum. Por isso que ele vai dizer que nos modelos de competência, né, não existem déficits, né? Não existe essa diferença de um ter mais do que o outro, ou um ter menos do que o outro. As diferenças existem, mas não existem déficits, né? As diferenças dizem respeito exatamente à manifestação dessa competência, né? Como ela se manifesta, como ela se exterioriza, né? É justamente aí que surgem as diferenças. Então a primeira está correta. Sabendo que a primeira está correta, a gente já pode eliminar a opção D, né? Porque na D nós não temos a presença da primeira. Segundo item, segunda afirmativa, que o sujeito é ativo e criativo na construção de um mundo válido de significados e práticas. Está correta também, né? A perspectiva que ele nos traz de competência é que o sujeito é ativo e criativo, né? E essa criatividade também vai se refletir em um autorregulamento, em uma espécie de autoaprendizagem. A aprendizagem ela é tácita, né? Não precisa explicar muito como se dá a aprendizagem, ela simplesmente vai ocorrendo, né? É por isso que os modelos de competência eles vão casar muito bem nas pedagogias invisíveis, né? As pedagogias invisíveis trazem isso, trazem a falta de rigor presente nos ambientes educacionais, né? Então, nós temos aqui um sujeito ativo, criativo, podemos relacioná-lo com a pedagogia do aprender a aprender, né? Ele se torna autônomo, né? Logo, o professor é deixado de lado, né? A questão aqui não é mais ensinar a aprender, né? Ensinar e aprender, a questão aqui agora é focar no aprender, né? Ele aprende a aprender e quando a gente deixa o ensinar de lado, a gente acaba deixando aí toda a possibilidade de passagem de um conteúdo rico, de um conteúdo científico, que esse profissional, que é o professor, né, poderia passar para esse aluno. Então, quando a gente joga o professor para escanteio, né, e foca apenas no aprendiz, né, a gente está direto ou indiretamente deixando de lado os conteúdos, né? A importância dos conteúdos e vai focar apenas aqui na questão prática, né? É uma característica dos modelos de competência, né? E é bastante defendido pela perspectiva neoliberal, né? Nós também já discutimos bastante isso. Então, a segunda está correta, né? A segunda afirmativa está correta. Sabendo que a segunda está correta, a gente já pode eliminar a opção C, né? Porque na C nós não temos a presença da segunda. Terceira, a ênfase no sujeito capaz de se autorregular, ok, né? Diz respeito à competência, o que é um desenvolvimento positivo. Essa opção está correta, né? Na terceira. Por quê? A gente viu que tem essa questão da criatividade, da autonomia, da autorregulação, né? Característica desse modelo de competência, e essa é a lógica social, né? Vejam que é um desenvolvimento positivo, né? Por positivo, a gente não deve entender como um desenvolvimento bom, né? Positivo porque contrário de negativo, né? Não é nesse sentido. A gente pode fazer aqui referência à própria etimologia da palavra, né? Desenvolvimento positivo vem de
posto, né? É como se fosse um desenvolvimento que já está posto. Posto em quem? No próprio sujeito, ok? É um desenvolvimento que é imposto a ele, mas essa imposição desse desenvolvimento já nasce com ele. Então já está posto, né? Ele já nasce com esse desenvolvimento, ele vai se desenvolvendo e essa característica de se desenvolver está posta a ele. É como se ele não pudesse fugir disso, né? E continua, a instrução formal não promove outro avanço ou expansão dessa capacidade de desenvolvimento, né? Porque uma vez tendo este aspecto posto, né, ou esse aspecto inato, biológico, enfim, né, do próprio desenvolvimento, é como se naturalmente ele fosse desenvolvendo, né, de uma forma tácita, e o conhecimento que ele vai adquirindo dessa forma natural, né, dessa forma tácita, esse conhecimento não teria, digamos assim, uma contribuição ou mesmo um avanço por meio da instrução formal, a instrução que nós temos nos espaços formais de ensino, como a escola, né? Então, o que a gente tem aqui, pessoal, é a desvalorização dessa instrução formal em detrimento do conhecimento que é adquirido de forma empírica, né, por meio da experiência. Aqui, em outras palavras, a gente tem aqui a valorização do senso comum, né, e a desvalorização do conhecimento científico, ok? Vejam só, os socializadores oficiais são suspeitos, né? Socializadores oficiais, as pessoas, né, os indivíduos que teriam a legitimidade dessa instrução, de produzir discursos voltados ao desenvolvimento, né, à produção de conhecimento. Mas nessa perspectiva do modelo de competência, eles são suspeitos, né? São suspeitos. É como se a gente fizesse uma relação aqui com a pedagogia do aprender a aprender, né? O professor é deixado de lado, né? Esse socializador oficial ele é deixado de lado, né? Por quê? Porque a instrução formal ela não traria um avanço além daquele que é naturalmente desenvolvido, né, pelo próprio indivíduo, tá ok? Então, a gente tem aqui, pessoal, a desvalorização de fato, né, dos espaços formais de ensino. E continua, pois a aquisição da capacidade de se autorregular constitui um ato tácito, invisível, né? Essa capacidade de se autorregular é como se essa capacidade ela não fosse ensinada, né? Isso fosse surgindo naturalmente no indivíduo. Vejam só, naturalmente, surge naturalmente, questão biológica. Logo, deixa-se de lado muitos outros fatores que estão inseridos aí na produção do conhecimento. Por isso que Bernstein vai dizer vai dizer que é perigoso, né, a gente ter essa lógica social da competência, porque ela traz alguns antagonismos, né? Ela traz uma perspectiva da produção de conhecimento que não considera o aspecto social, o aspecto cultural, né? Está voltado mais para as ciências naturais do que as ciências humanas e sociais, né? Então, essa capacidade de se autorregular constitui um ato tácito, invisível, não sujeito à regulação pública, né? Enfim, esse sujeito ele vai aprender por conta própria, né? Sabe-se lá o que ele vai aprender, né? Falando de uma maneira bem grosseira, né? Sabe-se lá o que ele vai aprender. Então, de maneira alguma, a gente vê aqui a importância do conteúdo científico, né? A importância do professor como mesmo um mediador, né? A produção desse conhecimento, a passagem também desse conhecimento científico para esses jovens, né? A gente não vê isso. O que a gente vê aqui é cada vez mais a busca, né, por uma maior autonomia do aprendiz, jogando assim, né, para o escanteio, né, o professor.
Então, essa opção 3 ela está correta. Nós temos aí essa lógica social da competência. Sabendo que a 3 está correta, nós temos aqui a opção A, né? 1, 2 e 3. Vejamos a afirmativa 4. A mudança da perspectiva temporal para o presente, e de fato, na lógica social da competência, a gente tem o tempo presente como o tempo predominante, né? Pensa-se no agora, no fazer agora, né? Não há aqui a perspectiva de futuro, né? Essa perspectiva de futuro a gente vê nos modelos de desempenho, né? Nas pedagogias visíveis, né? Isto é, o tempo apropriado procede do ponto de realização da competência. E continua, né? Uma vez que é esse ponto que revela o passado e prenuncia o presente. Na verdade, prenuncia o futuro e não o presente. Se nós temos aqui a perspectiva temporal no presente, né? Se a gente está no presente, logo a gente não vai pronunciar o presente porque a gente já está no presente, né? Então, revela pelo presente, é revelado o passado e é pronunciado o futuro. Logo, essa afirmativa 4 está falsa, né? Então, a opção correta da 22ª é a opção A. 23ª. Do ponto de vista do conceito, formação integrada significa mais do que uma forma de articulação entre ensino médio e educação profissional. Ela busca recuperar, no atual contexto histórico e sob uma forma específica de correlação de forças entre as classes, a concepção de educação politécnica, de educação omnilateral e de escola unitária. A declaração de Srihavata se relaciona com quais dos seguintes aspectos? Então vamos lá. Srihavata nos traz aqui a formação integrada, né? É mais do que simplesmente articular ensino médio com a educação profissional, né? E ela vai ser mais do que isso, ok? Vai ser mais do que isso. E ao ser mais do que isso, ela se adequaria, né, a essa educação politécnica, de educação omnilateral, escola unitária, que são perspectivas de futuro. Perspectivas de futuro. Na travessia do que nós temos hoje, né? Porque hoje, segundo o que esses pensadores nos trazem, né, esses pesquisadores, a gente não tem condições materiais, né? Por conta também, obviamente, do nosso modo de produção, a gente não tem condições de implementar a educação politécnica, a educação omnilateral ou a escola unitária, considerando o que é entendido por esses conceitos, né? Porque você pode, mas numa escola tal ou na cidade tal existe uma escola politécnica, né? Uma educação politécnica, não na perspectiva adotada aqui, ok? Porque essas concepções aqui, elas estão presentes em um futuro, né? Enquanto existirem as bases que sustentam o modo de produção capitalista, né, essas concepções de educação, né, elas se tornam impossíveis, né? Mas há uma perspectiva de futuro, né? Por meio de uma travessia, há um caminho a ser percorrido para se chegar até aí. E nesse caminho a ser percorrido nós teríamos essa formação integrada, né? Então, poderia iniciar com essa formação integrada, né? Articular o ensino médio com a educação profissional, né? Para, em momento futuro, se chegar aí em uma dessas educações, ok? Então, vamos lá. A declaração de Srihavata se relaciona com quais dos seguintes aspectos? Opção A. Universalização do ensino médio propedêutico, preparação para a maturidade intelectual, formação profissional no ensino fundamental. Não há a relação com esses elementos. Universalização do ensino propedêutico, esse ensino voltado à continuação dos estudos, né? Ensino médio propedêutico, né? Propedêutico, de preparar, né? Prepara para algo do futuro, né? Prepara para o quê? O ensino médio, ele prepara para, e claro, dependendo da perspectiva adotada, né?
prepara para a continuação dos estudos. No caso, a continuação ela se daria no ensino superior, né? Daí a gente tem esse ensino médio propedêutico que vai de encontro ao que nós temos, né, da educação profissional, né? O que a gente tem atualmente é essa dicotomia. Preparação para a maturidade intelectual, formação profissional no ensino fundamental, não são esses aspectos que se Avata nos traz. Opção B, articulação do ensino médio com cursos técnicos na forma concomitante, também não. Ela deixa muito claro isso, pessoal. Ela não defende essa perspectiva de ser concomitante, ou seja, um existindo ao mesmo tempo do outro. Não, ela defende a integração. Não essa concomitância, ok? O ensino médio de um lado e ao mesmo tempo existindo, né, os cursos técnicos, ok? Não, ela defende a integração. E sobreposição da formação intelectual ao trabalho manual, não tem isso, né? Um se sobrepõe ao outro, não. Opção C, luta pela superação do dualismo estrutural da sociedade e da educação brasileira, superação da divisão entre formação para o trabalho manual e para o trabalho intelectual, defesa da democracia e da escola pública. Exatamente isso, né? É isso que ela defende, superar esse dualismo estrutural, né? É um dualismo que faz parte da própria estrutura da sociedade, né? Ele vem da própria divisão existente no trabalho, né? Uns têm um determinado tipo de trabalho, um trabalho voltado para os aspectos manuais, outros para os aspectos intelectuais, no caso os dirigentes, né? Então a gente tem essa divisão já no trabalho e essa divisão do trabalho vai se refletir na sociedade, né? Nós vamos ter a divisão de classes. Então ela propõe essa superação do dualismo estrutural, né? Que se reflete na educação brasileira, educação diferenciada, né? E isso já perdura mais de século, né? Desde o início da educação aqui no Brasil, mais especificamente educação profissional, a gente tem essa dualidade, né? Superação da divisão entre formação para o trabalho manual e trabalho intelectual, né? Exatamente isso, né? Então, a opção correta da 23ª, opção C. A opção D, profissionalização em etapa posterior à maturidade intelectual, gestão técnico-científica das escolas, superação da dicotomia entre formação básica e superior, né? Ela não aborda essa dicotomia de formação básica e formação superior, né? Não traz essa perspectiva de formação básica e formação superior. O que ela nos traz é a formação profissional e a formação básica, né? Então, não deveria haver a dicotomia entre formação básica e formação profissional. Então, essa opção D, né, está falsa. E outro ponto, a profissionalização, nessa perspectiva, ela deve estar presente no ensino médio, né, e não depois, né? Não depois desse período aí citado de maturidade intelectual, ok? Então, mesmo no ensino médio, a profissionalização ela deve se fazer presente. Então, na questão 23, nós temos a opção correta, a opção C de casa. 24ª questão. Gaudêncio Frigoto destaca que a necessidade da interdisciplinaridade na produção do conhecimento funda-se no caráter dialético da realidade social. Dessa forma, o autor afirma que a interdisciplinaridade, então vamos lá, abordamos bastante esse assunto, né, da interdisciplinaridade. Opção A justa posição arbitrária de disciplinas e conteúdos está falsa, né? Não temos essa perspectiva de justa posição arbitrária, uma sendo superior à outra, né? Não há uma relação hierárquica entre as disciplinas em uma perspectiva interdisciplinar. Ou seja, como o próprio Frigoto nos traz, né, nós temos múltiplas determinações que vão constituir a própria produção do conhecimento. Então, não se trata aqui de uma justa posição arbitrária, né? Existe aqui uma motivação, tá bom? E essa motivação, ela vem justamente dessas múltiplas determinações. Então, essa opção está falsa. Opção B, a produção do conhecimento, mas é também um problema que está plotado na imaterialidade das relações sociais
de produção da existência, né? Um problema que está plotado, que está localizado, né? Está falso porque está localizado na materialidade e não na imaterialidade das relações sociais, ok? Então, essa opção B está falsa. Opção C, o conhecimento de uma determinada realidade que desconsidera o seu caráter social, também está falso, né? Fiz questão de dizer nos simulados que toda vez que a gente se deparar com uma opção que nos traz algo como sendo ahistórico, né? Como não trazendo aspecto histórico para análise, né? Muito provavelmente vai estar falso porque não condiz com a perspectiva do materialismo histórico dialético, né? Então, essa opção C está falsa, porque na opção C nós temos que desconsidera o seu caráter histórico, mas considera sim o caráter histórico. E a opção D, o processo de conhecimento social marcado pelos interesses, concepções e condições de classe do investigador. Afinal, o conhecimento não tem como ser produzido de forma neutra, exatamente nessa perspectiva, tendo em vista que as relações que ele tenta aprender não são neutras. Ok, exatamente isso, né? As relações sociais, elas não são neutras, elas são permeadas, né, de relações de poder, né? Daí o perigo, voltando aqui àquela questão que trata da competência, né, de ver essas relações no âmbito das ciências naturais, né, no âmbito biológico, desconsiderando assim o aspecto histórico, o aspecto cultural, o aspecto social, político, né, que permeia aí a produção de conhecimento. Então, a opção correta da 24ª questão é a opção D de dado. 25ª. Alguns indicadores sociais da população de até 17 anos de idade, resultantes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2008, como exemplificado na tabela abaixo, trazem dados sobre crianças e adolescentes nessa faixa etária, por grupos de idade, total e respectiva distribuição percentual, por condição de atividade. Então, nós temos aqui um quadro, né, criança e adolescente de 10 a 17 anos de idade, por grupos de idade. Vários dados, né? Só estuda, só trabalha, cuida de afazeres, né? Nós temos aqui, pessoal, uma questão que envolve a interpretação de dados, né? A gente se deparar com os dados, interpretar e responder corretamente, né? Então vamos lá. Sobre os dados apresentados na tabela, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Se levarmos em consideração que os 3,3% da faixa etária de 16 e 17 anos que não realizam nenhuma atividade, nem trabalham, nem estudam, estão muito mais próximos do trabalho do que da escola. Chega-se ao percentual de 51,5% dos jovens entre 16 e 17 anos de idade, como sendo trabalhadores, empregados ou não. Então vamos lá. 3,3% da faixa etária de 16 a 17 anos. Nós temos aí, não realizam nenhuma atividade. Está falso, né, pessoal? O percentual ao qual nós chegamos é 45,2% dos jovens entre 16 e 17 anos, como sendo trabalhadores, empregados ou não. E vejam só, né? A soma que é feita aqui é daqueles que trabalham e estudam, né? 23,4%, somado a 10,2% daqueles que só trabalham, né? E somado também a 8,3%, aqueles que cuidam de afazeres domésticos, né? O que daria 41,9%, né? Mas aqui na opção A nos traz o seguinte, né? Se a gente levasse em consideração ainda esses 3,3% que não realizam nenhuma atividade, mas estão mais próximos do trabalho, né? Então, se a gente considerar esses 3,3% que estão próximos do trabalho, a gente chegaria aqui, né, a conta de 45,2% e não 51,5%, ok? Então, essa opção A está falsa. Opção B,
Considerando que quem cuida de afazeres domésticos está trabalhando, evidencia-se que 41,9% dos adolescentes da faixa etária de 16 e 17 anos residentes no Brasil trabalham. Está correta essa opção, né? Exatamente essa, a opção B, né? Se a gente considerar apenas aqueles que cuidam de afazeres domésticos e eles estão trabalhando, né? A gente vai somar 8,3 mais 10,2 daqueles que só trabalham, né? E mais 23,4 daqueles que trabalham e estudam. E dá exatamente aí 41,9%, né? Na opção C, quanto maior a faixa etária, menor o percentual de crianças e adolescentes que trabalham e estudam. Está falso, né? Quanto maior a faixa etária, maior o percentual de crianças e adolescentes que trabalham e estudam, né? E a opção D, o índice mais significativo de pessoas que trabalham, que apenas trabalham, representa a menor faixa etária apresentada na tabela. Está falso, né, pessoal? Porque a faixa etária que nós temos aqui é 16 e 17 anos, a maior faixa etária, né? Compreendendo aqui 10,2%, né? Então, 10,2% dos jovens entre 16 e 17 anos, né, só trabalha, né? E nas demais faixas etárias, a gente tem aqui percentuais menores, ok? Então, a afirmativa de que o índice mais significativo de pessoas que apenas trabalham representa a menor faixa etária, não, representa a maior faixa etária. Então, a opção correta da 25ª questão é a opção B de bola.